O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Que alegria ter você comigo mais um dia para juntos louvarmos, agradecermos ao bom Deus o que somos, o que temos, o que Ele faz por nós. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Obrigada por se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, a sua partilha e o seu testemunho. Obrigada também por curtir e compartilhar. Assim, mais e mais corações são atingidos pelo amor e pela misericórdia de Deus. O Café com Nata é um projeto de evangelização que fortalece a nossa fé e alimenta a nossa alma. Vamos juntos pedindo a Deus a sua proteção por mais esse dia. Que seu Espírito Santo nos conduza, nos ilumine, pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, nossa Mãe e nossa Mestra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A palavra que eu quero partilhar com você hoje está em Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos hoje diante do trecho da palavra de Deus que fala da ascensão do Senhor. Depois de cumprir a sua missão aqui na terra, ele volta para o Pai. Cumpriu fielmente a vontade de Deus e volta para Deus, sentado à direita dele. Assim é a missão de todos nós, que somos discípulos dele, anunciar o evangelho a toda criatura, sem distinção de pessoas, sem diferenciação de ninguém. Ele é bem claro aqui no evangelho: anunciai a toda criatura, aquelas pessoas que ele nos enviar, sejam elas quais forem. E a missão é anunciar, é testemunhar. Quem vai acolher, quem vai crer, não cabe a nós. O coração pode estar aberto à graça de Deus e ao Espírito Santo, mas também pode estar fechado. Mas a missão do discípulo é anunciar, é testemunhar, independente de ser acolhido ou não. E às vezes essa missão é árdua, porque nem sempre somos acolhidos. Pelo contrário, às vezes somos criticados, condenados, julgados, mas o discípulo não pode desanimar. Como diz aqui Jesus, ele estava ajudando e confirmando sua palavra através dos sinais que a acompanhavam. Então, o discípulo não deve ter medo, nem se acomodar diante da missão. Ele deve buscar cada vez mais ser fiel a Deus. E anunciar a boa nova, o evangelho, primeiramente é uma experiência pessoal. Eu só posso dar o que eu tenho. Como eu vou anunciar a boa nova, o evangelho de Cristo, se primeiro eu não fiz essa experiência com ele? Se primeiro eu não o conheço, eu não sou íntima, eu não tenho essa aproximação e essa experiência com o Mestre? Eu preciso ser discípula, eu preciso estar atento à sua voz, ao seu chamado, aos seus ensinamentos, para depois poder anunciar. Porque aí eu estarei anunciando a boa nova, a palavra de Deus, o evangelho. Não será a mim mesmo, nem será aquilo que eu acho que é certo. Na verdade, o verdadeiro discípulo, ele tem essa consciência que é evangelizado a palavra de Deus, Jesus, o amor de Deus. Como João Batista,
que Jesus cresça, perdão, e que eu diminua. Então o discípulo ele tem essa consciência de que a missão é estar a serviço do reino de Deus, defendendo os valores do evangelho. Nós precisamos renovar a nossa fé, nós precisamos aprofundar a palavra de Deus para que a gente possa ter essa força. O Espírito Santo nos conduz nesse caminho e a gente não deve se intimidar diante das situações que estão ao nosso redor. Um exemplo concreto: você pode divulgar esse momento de oração, esse momento de reflexão para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que precisam conhecer o amor de Deus. Anunciar a boa nova é isso. A gente faz a experiência com Jesus, não consegue ficar guardando só para a gente. A gente precisa levar para as outras pessoas. Porque a maior realização de um coração que segue a Cristo é ter a certeza de que Ele está curando e transformando a nossa vida através dessa experiência concreta com Ele e que a gente também pode levar as outras pessoas a fazerem a mesma experiência. Nós podemos sim ser esses evangelizadores que levam o amor de Deus, a palavra de Deus, a quem precisar, a quem Ele nos enviar. Sairmos do medo, da acomodação e do egoísmo. Jesus cumpriu a sua missão, já está diante do Pai. Nós também precisamos fazer a nossa parte. Enquanto estivermos aqui, cumprir a nossa missão. Somos filhos amados de Deus e precisamos evangelizar. Um dia, nós também alcançaremos a eternidade. A santidade é esse processo que começa aqui, hoje, agora. E um dia estaremos com Jesus, estaremos com Deus, com o Espírito Santo, na glória eterna. Contemplaremos a sua face. A fé e o batismo nos levam à salvação. Renovemos a nossa fé. A gente se batizou, a gente também fez a crisma e hoje precisamos dar esse passo concreto de fazer valer os sacramentos que nós vivenciamos quando éramos menores, quando éramos crianças e adolescentes. Adultos na fé, na maturidade, na vida, para que possamos levar o amor de Deus a todos que precisarem. Que você e eu possamos ter essa coragem de anunciar como os discípulos tiveram. Já pensou se eles não tivessem levado o evangelho como Jesus pediu? Hoje a gente talvez nem estivesse com a palavra de Deus na nossa história e na nossa vida. Através da nossa missão, muitos que vierem depois de nós receberão a palavra de Deus, conhecerão Jesus Cristo. E como ele diz aqui, a missão não será fácil, terá que enfrentar muitas situações. Podem ser adversidades, expulsar demônios, viver alguma realidade de veneno, de situações difíceis. Impor as mãos nos doentes, o processo da intercessão. Ele estará sempre conosco, independente da situação, independente do que tenhamos que enfrentar, porque Ele está com aquele que busca cada vez mais a sua presença. É promessa dele, estarei convosco até o fim de todos os tempos. Então não tenhamos medo, o Espírito Santo nos ajuda, nos inspira e nos conduz. Que você tenha um lindo dia, nessa certeza. Tenhamos a coragem de evangelizar, de sermos missionários, como Jesus foi. Veio, cumpriu a missão que Deus tinha para ele e voltou para Deus. Nós precisamos cumprir a missão que ele tem para nós. Qual é a missão que você tem? Reza, partilha um pouco com Jesus na intimidade do seu coração e depois sai anunciando a palavra dele. Deus te abençoe. Tenha um dia iluminado pela intercessão de Maria. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.